E a esquerda tá cada vez mais no buraco. Não. Hoje não tem brincadeira, o papo é sério. E eu quero conversar com você de esquerda. Passado alguns dias da eleição, a gente já consegue fazer um balanço de cabeça fria. Em primeiro lugar, eu não sou adepto das teses catastrofistas que dizem que a esquerda está completamente errada, de que a gente está no Z4 e assim por diante. É importante dizer que a esquerda nunca foi boa em eleição municipal. Mesmo nos tempos do auge do PT, a gente não tinha a maioria das cidades. A gente não dirigia a maioria das prefeituras. E essa eleição municipal apenas reflete essa tese. Aliás, se a gente comparar o PT de 2020 com o PT de 2024, a gente percebe que houve um crescimento em número de prefeituras. E esse crescimento só não foi maior por tudo que vem acontecendo com o PT desde 2016, com ataques coordenados da mídia golpista, do Poder Judiciário com a Lava Jato, do Poder Legislativo com o impeachment contra a Dilma, do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma, da prisão do presidente Lula. Ou seja, a gente não pode culpar a esquerda por ter sofrido todos esses ataques e esse desgaste que vem acontecendo ao longo dos anos. Mas isso significa que não há nada a mudar na esquerda? Sim, a gente pode melhorar, a gente tem sim que se atualizar. E num período eleitoral nós passamos por um dilema. E aí eu vou explicar isso de uma forma muito simplista, tá, gente? Imagine o seguinte, aqui está o pensamento da esquerda, são os valores que nós temos, o ideal de sociedade que a esquerda defende. E aqui está o pensamento médio, do cidadão comum, os valores que o senso comum tem. E aí na eleição, o nosso dilema é o seguinte, nós ou nos adaptamos a essa realidade, né, falamos o que as pessoas querem ouvir e aí rebaixamos o nosso programa, ou então a gente tenta convencer essa pessoa do nosso programa. Mas do meu ponto de vista, esse dilema não se resolve na eleição. Esse processo tem que ser resolvido muito antes do período eleitoral. Na eleição, a gente muito mais colhe frutos de um trabalho anterior do que a gente conquista mais pessoas para o nosso projeto. E é esse trabalho de reconexão com o pensamento médio, de convencimento do cidadão comum das nossas teses, que é um trabalho, portanto, anterior ao período eleitoral, que eu acredito sim que a gente pode melhorar. E aí, do meu ponto de vista, eu acredito que a gente deva se reaproximar das igrejas. Calma, eu não estou propondo que a gente passe a frequentar religiões e igrejas das quais a gente não acredita nos seus valores, não é disso que se trata. Existem uma série de lutas sociais, uma série de lutas cotidianas que são comuns entre o pensamento das igrejas e o pensamento da esquerda. Afinal, o bem comum, a não violência, valores de solidariedade são pensamentos comuns, tanto às igrejas como também à própria esquerda. Nos moldes que o PT fez lá na sua origem, com as SEBs, com a teologia da libertação. Então eu acho sim que é possível essa reconexão com as igrejas. E outro elemento importante é resgatar os sindicatos, mas não para reproduzir os jargões de 1980, e sim conectados à nova realidade do mundo do trabalho, conectados digitalmente, com uma nova cara jovem, alegre. Afinal, os sindicatos sempre foram instrumentos de luta, de reprodução, de reflexão do mundo do trabalho e de defesa da classe trabalhadora. A gente não pode abandonar essas instituições como simplesmente elas fossem descartáveis. E paralelamente a isso, nós devemos nos atualizar em relação ao mundo do trabalho, considerando empreendedorismo, a economia circular, a economia criativa, enfim, são novos modos de fazer trabalho, novos modos de subsistência. Devemos ainda construir instrumentos de luta cotidiana ou participar daqueles que já existem, como por exemplo as associações de moradores, que estão lá lutando cotidianamente, diariamente, por tapar buracos na via, iluminações num determinado bairro, mas que as pessoas consigam sentir um ganho, um reflexo imediato no seu dia a dia, no seu cotidiano. Participar dos CONSEGs, que são conselhos populares de segurança, participar dos conselhos de saúde, de educação, de assistência social e assim por diante. São instrumentos, instituições que estão aí e que trazem um reflexo mais imediato para a vida das pessoas. Investir pesadamente num projeto educacional de massas, com valorização dos educadores, abertura de novas universidades, mas não essa educação tecnicista, e sim o investimento nas ciências humanas, com engajamento social, com criticidade,
Então não basta você abrir institutos federais, como a educação tecnológica, por exemplo, ou então legitimar essa reforma do ensino médio, que atende exclusivamente aos interesses do capital, mas e sim se alinhar àquilo que vem defendendo os sindicatos ligados à educação, aos próprios educadores, aos movimentos sociais ligados à educação. E não se trata de usar a educação para doutrinar ninguém, e sim de entender que as ciências, de uma forma geral, são os principais instrumentos para combater o obscurantismo. Apostar numa linguagem criativa, conectada aos novos tempos, que construa novas lideranças, que saibam usar as redes sociais. E todos esses itens são tarefas cotidianas, mas não dá para esperar o voluntarismo das bases dos partidos. É necessário que as lideranças partidárias hoje tracem planos estratégicos, planos coordenados para que isso se efetive na prática. E na eleição, por enquanto, diante dessa conjuntura, acredito que a nossa estratégia deva ser a construção de frentes amplas, das mesmas formas que acontecem em Portugal e no Uruguai. Se estivermos junto com os partidos de centro-esquerda e os partidos de centro, nós podemos incidir significativamente nos programas e aí sim disputar realmente os instrumentos de poder, ainda mais se a gente tiver uma boa base de apoio de esquerda construída antes do período eleitoral. Os resultados eleitorais dos últimos anos demonstram que quem se direciona mais ao centro vence a eleição. Quando os bolsonaristas, a extrema-direita, disputam a eleição contra o centro, eles perdem, o centro ganha. Quando a esquerda disputa a eleição contra o centro, a esquerda perde, o centro ganha. E isso foi o que aconteceu em 2022, não se engane. O Lula só ganhou a eleição porque se direcionou mais ao centro e nós conseguimos isolar e caracterizar o Bolsonaro como um extremista. Devemos isolar o PL, o partido do Bolsonaro, e trazer o centro para o nosso lado, porque nós somos os democratas capazes de dialogar. E essa é uma resposta muito específica a essa conjuntura que temos uma extrema-direita organizada. Numa outra conjuntura, a gente age de outra forma. E alguns de vocês podem dizer assim, Thiago, mas você está pelegando. Não, os meus ideais continuam de esquerda, firmes. A questão é que nós devemos acumular forças, principalmente fora do período eleitoral, para que o pensamento médio da população se aproxime dos nossos ideais. E aí sim, a gente possa coletar os frutos durante a eleição.